fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Diga comigo: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ele retirou-se outra vez para orar: meu pai, se não for possível de mim afastar este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levante-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Pai, fale conosco, Pai, por meio da tua palavra. Senhor amado, Deus bendito, ajude-nos a entender, meu Pai. Senhor, como vencermos? Pai, o diabo já foi vencido, mas nós precisamos vencer a carne. Pai querido eterno, que tudo aquilo que poderia se pôr como impedimento, ó Pai, entre esta palavra e os nossos corações, que caiam por terra agora no poder do nome de Jesus, e que todos nós sejamos alimentados, moldados e tratados pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Amados, a palavra de Deus diz que Jesus, logo depois dele ser batizado, naquele mesmo instante, desceu sobre ele, em forma de pombo, o Espírito Santo, e o revestiu. E depois a palavra conta que em momento seguinte, ele é levado para o deserto e ali o diabo lhe tenta. E o diabo ali lhe tenta de 3 formas, tentando fazê-lo cair. Tentando fazê-lo cair. Tenta ele na sua fome, pois ele estava em jejum, transforma essa pedra em pão. Tenta ele no desafio às leis naturais. Diga comigo: as leis naturais foram criadas por Deus e devem ser obedecidas. Levando-o ao pináculo do templo e dizendo: lança-te daqui e peça aos anjos que venham e te peguem. Se Jesus fizesse isso, ele cairia e morreria, porque ele estava na forma de carne, ele estava na forma humana. Por quê? Porque Deus nunca vai agir, amado, contra uma lei estabelecida por ele mesmo. Quem criou a lei da gravidade na terra foi Deus. Se Jesus pulasse do pináculo do templo, Deus não ia mandar os anjos para pegá-lo. Porque ele estava na forma humana, ele tinha que obedecer às leis humanas. As leis humanas. Então é algo importante que a gente entenda isso. E depois tenta ele com a proposta de poder. Mostra todo o mundo para ele e diz: se você prostrado me adorar, então eu te darei todo este mundo que hoje a mim pertence. O que isso nos revela, querido? Preste muito atenção. Essa palavra vai ser uma palavra bem enxuta, mas ela é muito direta, então é importante sua total atenção. Não se distraia por nada agora. Se possível, senta em cima do celular, nem para você ser tentado a querer olhar nada no celular agora durante a palavra. Jesus, ele foi tentado, e ao ser tentado pelo próprio diabo, ele venceu o diabo. Amados, aqui é algo muito importante da gente entender, porque Jesus estava na forma humana como eu e você. Quando você entregou a sua vida para Jesus, você abriu o teu coração para ser morada do Santo Espírito de Deus. Naquele instante, o diabo já foi derrotado na tua vida. O diabo já foi derrotado na tua vida quando você decidiu entregar a tua vida para Jesus.
Isso é muito importante que fique claro para você. Outro dia falando com uma irmã, amado, né? E eu falei, não, porque o diabo tal. E ela falou, pastor, não fala esse nome. Eu falei, que é isso, minha irmã? Tu está com medo dele? Não, pastor, estou com medo do nome dele. Eu falei, se tu está com medo do nome dele, então imagina dele. Eu falei, para, minha irmã, o único nome que tem poder é o de Jesus, o do capeta não tem não. Pode chamar ele do que quiser, diabo, chifrudo, tinhoso, coisa ruim, dá o nome que você quiser para ele. Mas ele já foi derrotado na tua vida o dia que Jesus entrou nela. Porque, amados, ele veio desfazer toda a obra de Satanás. Até o dia que Jesus entrou na tua vida, o diabo tinha direito, o diabo tinha legalidade, o diabo tinha poder, o diabo tinha autoridade sobre a tua vida. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, o diabo foi derrotado na tua vida. Isso tem que ficar muito claro, amado, para você não aceitar investida do cão contra você. A palavra de Deus deixa isso tão claro, que ela diz que a autoridade de Jesus na tua vida é tão grande, que no nome de Jesus você daria a ordem, e até Satanás teria que te lhe obedecer. Essa é a verdadeira verdade. A verdadeira verdade é que o diabo já foi derrotado na tua vida. Agora você fala, pastor, se o diabo já foi derrotado, por que eu enfrento as coisas que eu enfrento? Diga comigo assim, o diabo foi derrotado, mas a carne ainda não. Olha que interessante. Ali, naquelas 3 tentações, Jesus derrotou o diabo e o diabo não mais o incomodou. Você vê durante todo o relato dos evangelhos que mesmo Jesus estando na forma humana, o diabo não mais lhe incomodou. Tanto que onde ele encontrou um endemoniado, o que ele fazia? Sai, e o diabo saía. Você vê algum relato da Bíblia do diabo resistindo a Deus? Não. Assim é comigo e com você. O dia que você entrega a sua vida para Jesus, o diabo já é derrotado na tua vida. Mas é necessário entender o que esse trecho, o que essa passagem do jardim do Getsêmani nos ensina. Veja que Jesus chama os seus 3 amigos. Cadê o pessoal do Tadel aí? Lembra dos 3 que eu falei hoje? Olha os 3 aí. Ele chama Pedro, Tiago e João para ir com ele para o jardim do Getsêmani. Ele chama os 3, ele vai para o jardim do Getsêmani. Por quê, amados? Estava chegando a hora dele. Queridos, fazer a vontade de Deus, às vezes vai exigir alguma coisa não tão prazerosa. Jesus, ele ora, Senhor, se possível, afasta de mim este cálice. Porque você consegue imaginar, amados, a tristeza que tomou conta de Jesus? Ele chega a afirmar, é uma tristeza mortal. O Filho de Deus, o Todo-Poderoso, mas ali na forma humana, a tristeza de carregar sobre os seus ombros o pecado de toda a humanidade, chega a ser tão intensa e tão forte, que ele sente a tristeza da morte. E ele chama ali os seus amigos mais próximos. Dos 12, tinha 3 mais chegados. E entre os 3, tinha João, que era ainda mais chegado dos 3. E ele fala com eles, olha, eu estou muito triste. Eu estou sentindo uma tristeza mortal, uma angústia profunda. Fiquem aqui e vigiem comigo. E ele se afasta para orar, amados. E ali ele ora e faz essa oração tão conhecida que nós falamos. Se possível, afasta de mim esse cálice. Esta oração revela algo muito importante. Jesus era o Filho de Deus, mas naquela hora ali, não era o Filho de Deus lutando com o diabo. Era o ser humano Jesus lutando com a sua carne que não queria morrer.
porque o Filho de Deus sabia que precisava ser entregue como ovelha muda no sacrifício pelas almas. Mas a natureza humana, a carne que Jesus estava habitando, a carne não quer morrer. Quem já passou por algum tipo de situação de perigo? Você não tira a força da onde você nem imagina que tem? Você tira a força Amados, eu fui uma vez brincar de caiaque, e o caiaque virou, e ninguém tinha me ensinado a desvirar o caiaque, e eu fiquei virado para baixo d'água. E amados, pensa o desespero que foi. Eu sei que num determinado momento, eu não sei de onde eu tirei força, que eu consegui virar aquele caiaque, que ele virou 2 vezes e eu parei virado para o lado de cima. Mas o desespero, amados, do risco da morte, me deu uma força que eu nunca imaginei que eu tinha. Por quê? Porque o nosso corpo, a nossa natureza, ela luta pela vida todos os dias. Por que você sente fome? Porque é o teu organismo clamando pelo alimento que é necessário para mantê-lo vivo. É por isso, a nossa natureza luta pela vida. E ali estava chegando o tempo de Jesus se entregar para a morte. A natureza humana dele queria lutar pela vida. A natureza humana de Jesus não queria morrer na cruz. A natureza humana de Jesus não queria se entregar por nós. A natureza humana de Jesus queria que ele salvasse o corpo dele e a gente que fosse para o inferno. Mas a natureza divina dele queria obedecer à vontade do Pai e não a sua natureza humana. Mas ali, amados, a gente vê Jesus numa luta muito profunda. Veja que ele vai orar no primeiro momento, e ele ora e clama ao Pai, e quando ele volta, ele encontra os seus amigos dormindo. Os teus amigos dormindo. E ele fala: poxa vida, vocês não puderam ficar comigo sequer 1 hora. No verso 40, está o tempo certo aí. Diz: vocês não puderam orar comigo 1 hora. Amados, você já reparou como para todas as coisas na vida 1 hora é pouco? Você vai no cinema assistir um filme, alguém assiste filme de 1 hora no cinema? Não. Você assiste filme de pelo menos 2 horas e sai de lá achando que foi pouco, não é? Você vai numa lanchonete comer um lanche, a não ser na hora do almoço do serviço, que tem que ser corrido mesmo, porque você só tem 1 hora. Mas quando você vai com os amigos na lanchonete, quem fica menos de 1 hora na lanchonete? Os casados aí, quando consegue mandar os filhos para casa da sogra e tirar um dia, uma noite aí para você curtir o namoro, quem fala assim: 1 hora só tá bom? Não. Você reparou que para tudo 1 hora é pouco? Mas para ficar com Deus 1 hora é muito? Para certas coisas 2 horas são pouco, mas às vezes 2 horas no domingo na igreja é muito. E aí, amados, começa a acontecer a derrota para a carne. Porque olha o que Jesus afirma no verso 41. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O diabo já foi derrotado na tua vida, mas o que pode te atrapalhar hoje é a tua carne. O diabo já foi vencido. Chegou a hora de você vencer a sua natureza humana. É a hora de eu e você vencermos a nossa natureza humana. A nossa natureza humana. A sua natureza humana não quer cultuar Deus. A sua natureza humana não quer jejuar. A sua natureza humana não quer orar. Está na frente da televisão, os olhos estão estalados que nem coruja, né? Já viu quem presta mais atenção do que coruja, né? Coruja é uma coisa linda, né? Todo professor queria ter uma classe de coruja, né? Porque ela presta uma atenção, né? Tá na frente da TV, tá igual coruja. Fala assim: vamos orar. Vai orar? Não precisa nem começar, já boceja.
Por quê? Porque a tua natureza humana não quer orar. A tua natureza humana não quer estar com Deus. Porque essa natureza humana já foi corrompida pelo pecado. É por isso que a Bíblia diz que esse corpo vai ser trocado quando a gente for para o céu. Esse corpo corruptível por um corpo incorruptível. Amados, nós precisamos entender: o diabo não tem autoridade nenhuma mais sobre a tua vida, mas você precisa vencer a tua carne. Hoje, o diabo não exerce poder sobre você, o pecado não exerce poder sobre você, mas se você deixar, a tua carne exerce. Você precisa alimentar o teu espírito para que a sua carne seja derrotada. Não responda para mim, mas no teu coração. Hoje, se depender de uma comparação, colocar na balança aqui, o tempo que você investe na internet, o tempo que você investe em oração, a tua carne vai vencer você ou você vai vencer a tua carne? Se considerar o tempo que você investe vendo TV e o tempo que você investe em oração, você vai vencer a sua carne ou sua carne vai vencer você? Se colocar numa balança o tempo que você gasta murmurando, reclamando, falando da vida de alguém, achando defeito na roupa do pastor, no cabelo do pastor, no bigode que o pastor Manuel está deixando crescer, entendeu? E o tempo que você investe fortalecendo o teu espírito, você vai vencer a sua carne ou a sua carne vai vencer você? Isso é muito sério, queridos. Porque o diabo já foi derrotado. Diga assim: o diabo não pode comigo. Porque maior é o que está em mim do que ele. O diabo não pode com você, mas a tua carne pode te derrubar. O diabo já havia sido derrotado por Jesus, mas naquela madrugada Jesus estava lutando, era com a carne. Era com a carne. E ele volta a orar de novo. E repete a mesma oração. Diga: perseverança. Jesus perseverou em oração, queridos. Ele não voltou lá e falou: pronto, eu já apresentei esse negócio da cruz aí, agora eu vou orar por outros negócios. Não, amado. Até que você vença a tua carne, essa tem que ser a sua oração principal. Porque tudo o resto depende disso. Tudo o resto depende disso. Porque na hora da tomada de decisão, de duas uma, ou manifesta o Espírito de Deus em você, ou manifesta a tua carne. Não é no dia a dia. Talvez você está aqui ouvindo a palavra e você está dizendo assim: ah, isso aí não tem nada a ver não. Tudo está indo bem na minha vida. Tudo está indo tranquilo. Estou morando bem, tenho um bom carro, tenho um bom emprego, tenho um bom salário. Tem uma mulher que gosta de mim, tem um homem que gosta de mim, tem uma mãe que gosta de mim, um pai que gosta de mim, um filho que gosta de mim, uma filha que gosta de mim. Tenho amigos que gostam de mim. Isso aí que o pastor está falando não tem nada a ver não. Mas é na hora da decisão, querida, não é do dia a dia. Jesus passou 33 anos na face da terra, mas nessa noite ele teve que vencer a carne. Em nenhum outro relato do Evangelho, Jesus lutou contra a carne. Mas olha que interessante. Se em nenhum outro relato do Evangelho Jesus lutou contra a carne, por que a Bíblia relata que direto Jesus estava orando e jejuando? A Bíblia diz que Jesus levantava às 3 da madrugada para orar todas as noites. Por quê? Se ele não lutou contra a carne no restante da sua permanência, por que então que Jesus jejuava 40 dias? Por que Jesus orava 40 dias e 40 noites? Por que Jesus fazia tanto isso, amados? Porque
você tem que se preparar hoje, para quando o dia da decisão chegar. Não espere o dia da decisão chegar para se preparar, porque se o dia da decisão chegar e você não estiver fortalecido, quem vai se manifestar é a tua carne. E se a tua carne se manifestar, meu irmão, se tudo pode ir naquele dia, eu e você hoje estaríamos condenados, porque ele teria negado a cruz, ele não teria morrido na cruz, ele não teria ressuscitado, e eu e você não seríamos salvos. 33 anos de permanência na terra, se preparando para uma noite de decisão. Uma noite de decisão. Às vezes, amados, uma decisão pode pôr a tua vida a perder. Uma decisão pode pôr tudo a perder. Toda pessoa que se tornou um viciado teve o dia da decisão de experimentar o álcool, a droga, pela primeira vez. Toda pessoa que hoje é aprisionada pela promiscuidade, pela pombagira, pelo demônio da safadeza sexual, teve o dia de experimentar o sexo pela primeira vez. Teve o dia da decisão. A decisão não acontece todo dia, querido, ela acontece uma vez, e ela determina se você vai vencer ou se você vai perder. Jesus se preparou, mesmo já tendo vencido o diabo, ele se preparou, foi para vencer a carne. Diga assim: a minha carne quer pecar, a minha carne quer estar longe de Deus, a minha carne quer desobedecer, a minha carne quer me levar para o inferno. Nós temos que saber disso, querido, e vencer a nossa carne. O teu problema não é mais com o diabo, porque o diabo você já venceu. Está entendendo? Não tenha medo do diabo. Não tenha medo do diabo. Diga assim: embaixo dos meus pés é onde está o diabo. É embaixo do teu pé, querido. Você é mais do que vencedor. A palavra de Deus diz: toda a autoridade do céu está sobre você para vencer Satanás. A Bíblia diz muito claramente: em meu nome expulsarão os demônios, curarão os doentes. Se beber alguma coisa mortífera, nada vai te acontecer. Segurará em serpente e andará seguro. O problema seu não é o diabo. Tem muita gente com medo do diabo e esquecendo da carne. O diabo já foi derrotado quando Jesus se tornou o Senhor da sua vida. Diga assim: eu venci e seguirei vencendo o diabo. Não tem história do diabo mais. Está entendendo? Mas o que você precisa vencer hoje, amado, é a sua carne. A sua carne eu não posso vencer por você. Se você estiver endemoniado, eu posso expulsar o demônio da tua vida. Se você estiver perturbado, eu posso ministrar paz e expulsar o demônio da tua vida. Mas a tua carne, eu não tenho poder sobre ela. A tua carne só você pode vencer se você estiver preparado. Quem aqui já se viu numa situação em que você falou algo que você jamais imaginaria que falaria aquilo? Seja honesto, quem já se viu nessa situação e você falou: meu Deus do céu, por que eu falei aquilo? Sabe por quê? Porque por algum momento você andou alimentando a sua carne com aquilo. Tem gente que briga por antecipação, você já viu? Tem gente que alguém chama ele para uma conversa, ele já começa a se preparar. Ele fala assim: não, essa pessoa está me chamando lá para brigar comigo, mas eu vou pronto. Se ele está achando que ele vai fazer tal coisa comigo, deixa ele comigo. A pessoa vai no carro, amado, já quebrando a cara do outro. Ele que fala tal coisa que ele vai ver. Aí às vezes chega lá, a pessoa chamou para dar um presente, desmonta o cabeção todinho, né? Oh, sabe porque eu te chamei aqui, cara? Tive uma vitória, eu queria compartilhar com você, que eu gosto tanto. E o outro foi no carro pronto para estourar a cara do outro. Não, ele vai falar tal coisa, ele vai ver, eu vou no teu quê? Não é?
Chega lá, né? A mulher vai tão preparada para brigar que o cara, que chega lá, o cara fala assim: eu te amo. É uma coisa nenhuma! É uma coisa nenhuma! Como que é? O que você falou? Tá tão pronto para brigar que quando escuta eu te amo, já quer partir para cima. Né? Ama nada. Né? Essas coisas não acontecem aqui no Brasil não, só lá na Indonésia. Só lá na Indonésia. Aqui no Brasil não acontece essas coisas. Né? Alguém aqui já viu esse tipo de coisa acontecer? Né? Imagina. Não, você nunca ficou pronto para brigar com a sua mulher para chegar em casa. A mulher manda uma mensagem no Zap: amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Coisa importante, esqueça o WhatsApp. Pelo amor de Deus, liga. Deixa a pessoa ouvir o tom da tua voz. Você entendeu? Palavras escritas não têm emoção, não tem sentimento, não tem entonação. Entende? Aí a pessoa manda mensagem escrita: bom dia, ponto. A outra fala: por que botou um ponto final? É uma coisa de louco. Mas isso chama-se, fala comigo, manifestação da carne. Quem está entendendo? Sabe, às vezes a gente fica tão preocupado com o diabo. Outro dia a pessoa falou para mim assim: pastor, acho que fizeram uma macumba para mim. Aí eu falei assim: fazem para mim todo dia. E eu não estou nem aí. Porque meu problema não é o diabo. Quem pode me derrotar como pastor não é o diabo. Porque no nome de Jesus eu mando ele correr. Agora, se eu não cuidar da minha carne, a minha carne pode me derrubar. Eu não conheço nenhum ministério que tenha sido destruído porque um pastor não conseguiu expulsar um demônio. Mas eu conheço vários ministérios que foram destruídos porque um pastor foi derrotado pela sua carne. Eu não conheço nenhum casamento que tenha ido para o buraco por causa só do diabo. Mas eu conheço vários casamentos que foram para o buraco porque um dos dois deu lugar para a carne. Entende? Vocês estão compreendendo, queridos? O diabo você já venceu. Deus quer te ver vencer na carne. E como é que a gente vence a carne? Diga assim comigo: jejum, oração e leitura da palavra. Diga de novo: jejum, oração, leitura da palavra. Quem lembra do Popeye? O Popeye era fracote, não era? Mas quando ele comia o espinafre, o que acontecia? Né? Vem aquele Brutus, né? Vinha enfrentar ele, ele rodava o braço e mandava o Brutus longe. Assim somos eu e você. Jesus foi quem disse, não fui eu, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Agora, se eu me alimentar da coisa certa, eu venço as ameaças da carne. Está entendendo? Não tem fórmula mágica, queridos. Diga de novo comigo: oração, jejum e leitura da palavra. Tem gente que fica esperando umas coisas transcendental, sabe? Fica esperando a gente. Tem gente que confunde pastor com guru. Tem gente que queria que a gente fosse um guru espiritual, ficasse aqui assim: agora vai subir um Gasparzinho aqui no meio e ele vai falar umas coisas para vocês. Ele não precisa te expor o ridículo para provar que ele é Deus. Você sabe que ele é Deus. A palavra de Deus diz: o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. É aqui dentro, diga, é no coração. É no coração. É no coração que a gente vence. Por isso, meu irmão, se você veio aqui nessa noite esperando levantar alguém aqui, virar 15 cambalhota e contar o número do teu RG, veio na igreja errada. Porque aqui só acontece o que Deus manda, não tem essas papagaiadas. Tá entendendo? O Espírito Santo tem que falar em você, ó.
Ele tem que falar aí em você, porque você é filho de Deus. Amados, eu tenho repetido isso nas últimas semanas e eu não canso de repetir: ninguém é mais filho de Deus do que você, está entendendo? E se Deus fala comigo, Ele fala com você. Se Deus fala com a pastora, Ele fala com você, porque o Espírito Santo é o mesmo. Você só precisa dar o mesmo espaço no teu coração. Você só precisa ter o mesmo tempo de oração, o mesmo tempo de jejum, a mesma vida consagrada e ler a santa palavra de Deus. Deus é Deus para mim, é Deus para você, igreja. Deus é Deus para mim, é Deus para você. O diabo já foi derrotado. Chegou a hora de você vencer a tua carne também, porque o céu é para mim e é para você. O céu é para todos nós. E não vai ter diabo e nem carne que vai arrancar eu e você de lá, porque Jesus se entregou por mim, mas se entregou por você também. Esse é o grande segredo. O diabo já foi vencido. Bora vencer a carne. Bora vencer a carne. Se coloque em pé. Eu não sei qual tipo de combate você tem combatido com a tua carne. O Espírito Santo me revela que tem gente aqui hoje que vai vencer a sua carne na preguiça. É verdade, tem gente aqui que tem sido, presta atenção, amados, isso é sério, não leva na brincadeira não. Não leva na brincadeira não, porque Deus está dando vitória nessa noite. Tem gente aqui que Deus tem sonhos poderosos para a tua vida, mas a tua carne tem te vencido por meio da preguiça, e depois você fica se martirizando. O Espírito Santo está me mostrando essa pessoa sofrendo, angustiada, porque depois ela fica se cobrando: por que eu não fiz o que tinha que fazer? Por que eu não fiz o que tinha que fazer? E aí o diabo te humilha, te envergonha, te expõe ao ridículo. Você vai vencer a carne nessa área hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Qual é a área que você tem que vencer? Qual é a área que você tem que vencer? Qual é a área? Qual é a área? Fala com Jesus. Se talvez você não vinha se alimentando, espiritualmente falando. Veja que Jesus falou para os discípulos, e eram os mais chegados, hein, gente? Vocês não conseguiram orar 1 hora comigo? 1 horinha? Eu estou com vocês todos esses 3 anos cuidando. É a primeira vez que eu peço alguma coisa para vocês, e vocês não conseguiram ficar comigo 1 horinha. Não é à toa que esse mesmo Pedro que estava lá em seguida corta a orelha de Malcolm, depois nega Jesus 3 vezes, porque não conseguiu orar 1 horinha com Jesus. Não é à toa que esse mesmo Tiago desaparece. Glória a Deus ainda por João, que ficou ao lado de Maria durante a cruz. A Bíblia relata, o apóstolo do amor. Mas, meu amado, para a tua vitória, quanto você tem ficado com Jesus? De verdade, querido, só essas 2 horas aqui no domingo é muito pouco. Na hora da decisão, a carne vai te vencer. Você precisa ter um relacionamento com Cristo. Você precisa ter um tempo de busca, não só quando a coisa está pegando na tua vida. Porque Jesus se preparou 33 anos para aquela noite da decisão, para vencer aquela decisão. Se hoje for a noite da tua decisão, Jesus está te dando a chance de tomar a decisão certa, de escolher vencer a sua carne. Fecha os teus olhos, fale com Ele. Pai, nesta hora, Deus, nós ouvimos a tua palavra. Pai querido, o diabo já foi vencido, ele não tem poder sobre nós. A tua palavra nos garante isso, porque aquele que é teu, o maligno não toca. Mas muitas vezes, Pai, aquilo que enfrentamos, pois temos, Pai querido eterno, a batalha da carne. Jesus, não há dúvida, em momento algum Jesus caiu em tentação, em momento algum Jesus foi vencido pelo diabo. Mas naquela noite, ele precisou vencer a carne, vencer a sua natureza humana que queria se manifestar.
Pai, da mesma maneira hoje, estamos nós aqui. O Senhor já nos deu a vitória sobre o diabo. Mas hoje nós precisamos, Pai, da vitória sobre a carne. Levante-nos, meu Pai, em decisão. Senhor, não nos permita cometer o erro daqueles 3 discípulos. Senhor, de não conseguir vigiar 1 hora sequer, de não conseguir buscar a Ti 1 hora sequer, mas que nós sejamos cristãos que oram, que investem tempo no relacionamento contigo, que fortalecem o seu espírito em jejum e oração, que fortalece alimentando o seu espírito e a sua alma por meio do jejum, da oração e da leitura da santa palavra de Deus. Porque o diabo já foi derrotado, Pai, mas nós também derrotaremos a carne. Levanta, Senhor, uma igreja vencedora, uma igreja santificada, uma igreja, meu Pai eterno, que levanta a bandeira da vitória sobre a carne. E se alguém vinha sofrendo, Pai, que seja tocado no seu coração, nas suas emoções agora também. Se alguém estava angustiado, porque estava sendo exposto pela carne, estava sendo derrotado, meu Deus, o Senhor é Deus que faz nova todas as coisas. Faça nova essa vida nesta noite. Faça nova essa vida nesta noite, pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Diga comigo assim: Senhor Jesus, muito obrigado por vencer o diabo por mim. E muito obrigado, pois nessa noite o Senhor me levantou para vencer também a minha carne. Eu serei todos os dias mais que vencedor sobre a minha carne, e nada me separará da sua plena vontade e do seu pleno querer, em nome de Jesus. Aplauda mais uma vez.